Pessoal, vamos abrindo em Marcos no capítulo 14. Eu vou explicar para você hoje, na Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 14, sobre como fazer para se tornar uma pessoa inesquecível. Como fazer para ser uma pessoa que jamais vai ser esquecida sobre a face da terra. Para sermos abençoados mesmo. Quem quer deixar legado sobre a face da terra? Eu também quero. Eu quero isso muito. Marcos 14, versículo 9. Depois eu vou meditar com você o restante do texto. Mas eu quero ler principalmente o Marcos 14, 9. Foi onde Deus me deu o pontapé inicial aqui para você entender. Marcos 14, 9 diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, é muita coisa que Jesus falou aqui, né? Em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também, agora você sublinha isso aqui, ó, também o que ela fez será contado para a sua memória. Nós dividimos esse versículo aqui em três coisas. O que ela fez será contado e para a sua memória. A questão do fazer aqui foi uma atitude que essa mulher fez hoje, que eu vou explicar para você, que é uma coisa que ela fez que gerou essa questão do será contado, que nós temos que deixar alguma coisa para contar sobre a face da terra, né? E o último, para a sua memória, que é o que eu estou falando para você, que é de um legado, de você deixar sobre a face da terra um legado, uma história, uma coisa que vai ficar marcado. Então o que torna uma pessoa como Jesus, que ergueu aqui eu até coloquei no meu estudo aqui que Jesus ele acabou erguendo um memorial para essa mulher, porque quem falou isso aqui foi o Senhor Jesus. Foi Jesus que falou: em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então você percebe que hoje, aqui em 2022, eu estou pregando, e é bem provável que muitos pregadores em outras partes do mundo estão pregando essa mensagem. E se não estão pregando hoje, já pregaram outro dia e vão pregar sobre ela. Porque Jesus ergueu na Bíblia Sagrada aqui um memorial. Essa mulher ela ficou para a história. Essa mulher aqui ela ficou inesquecível, ela ficou para sempre. Então, o que me torna inesquecível? Quais são as marcas, né, de uma pessoa que chega a esse ponto? Primeira coisa que eu queria comentar com você, eu queria mostrar para você o que ela fez, que está no versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Diz assim a Bíblia Sagrada, ó: e estava ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher, que é ela, né, Maria, e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E o que ela faz? Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então foi isso aqui que ela fez. O que moveu ela a fazer isso aqui? Sim, pastor, é uma adoração. Ela fez uma adoração. Ela glorificou Jesus com quebrando esse vaso de alabastro de muito preço. Tá, ok. De nardo puro, né? Mas o que moveu ela a fazer? Porque nós estamos lendo aqui Marcos 14. Mas essa mesma passagem de Marcos 14, ela está em João lá no capítulo 11, no versículo 45 em diante. Mas eu não vou chegar, não vou lá não. Mas quem lembra aqui de cabeça, o que aconteceu em João no capítulo 11? Fora essa história aqui da mulher do vaso de alabastro, da Maria. Quem? O Lázaro, exatamente. Essa mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu a cabeça de Jesus. Ela era irmã de quem, pessoal? Ela era irmã do Lázaro. Então o que moveu essa mulher a fazer isso aqui? A ressurreição do irmão dela. Quando o irmão dela ressuscita, ela está movida, como eu coloquei no estudo aqui, o coração dela está movido, está tomado de gratidão. Ela está totalmente grata. E essa gratidão que ela tem no coração dela, faz ela fazer uma coisa que é irreversível. Esse vaso aqui, não dá para quebrar. Se você quebrasse, ele não volta atrás não, irmão. Ela pegou e ofereceu. E aí a Bíblia Sagrada fala o valor desse vaso lá em João, no capítulo 11. João capítulo 11, deixa eu ler para você o valor dele, né? João capítulo 11, perdão, João capítulo 12, me perdoe, né? Que fala que era 300 denários. Deixa eu ver onde que está aqui os 300 denários. Deixa eu ver se eu não cheguei a anotar essa informação para você. Ou é no Marcos, no Marcos 14 mesmo, né? Ah não, é no Marcos 14 mesmo, do versículo 5, ó. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou denários e dá-lo aos pobres, né?
Então aqui fala na Bíblia Sagrada que era 300 denários, ou algumas traduções trazem 300 dinheiros. Você sabe quanto é que dava isso aqui? Pensa hoje Você tem que pensar hoje numa diária de uma diarista. Está na base de quê? 100 reais? 150? Ó, eu fiz por 100 reais. Tá, eu fiz por 100 reais. 300 dinheiros é para você entender que era uma diária de uma diarista. Então vamos lá. Se fosse 300 vezes 100 reais dá quanto? 30 mil reais. 30 mil reais, estou certo ou estou errado? Certo. Então, na verdade, o valor mais ou menos desse nardo puro aí, ela recolheu o serviço dela de quase um ano. Não chegou a dar um ano, né? Deu 300 dias, né? Então, na verdade, era muito caro. Era um negócio caríssimo. Se fosse nos dias de hoje, eu estou falando um valor para cima e para baixo, vamos dizer assim, vamos pegar uma margem, né? E fosse mais ou menos 300 reais. E aí, por isso que você vê na Bíblia Sagrada que o pessoal reclamou aqui, né? O pessoal reclamou porque o pessoal sabia que ali dentro tinha nardo, e era muito nardo que tinha ali dentro. E a Bíblia diz aqui no versículo 5 mesmo de 14, do versículo... Marcos 14, versículo 4 e 5, né? E alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se houve esse desperdício de unguento? E aí diz mais ali, ó, e ele diz assim: não podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. O pessoal começou a se levantar contra a mulher porque eles entenderam que era um desperdício. Tá, mas o que me chama a atenção aqui? A maneira, fala em voz alta comigo, a maneira que ela lidou com a presença de Jesus. Isso. Então a forma, o jeito, a maneira que ela se comporta com o Senhor Jesus, com esse vaso de alabastro, o que ela faz, ainda que tenha irritado, indignado muita gente, a forma que ela se comportou, a forma que ela procedeu, é isso que chamou a atenção. E eu peguei 3 coisas que ela fez aqui, que eu quero pregar para você. A primeira delas, porque foi uma coisa que ela fez, né? Está escrito aqui no versículo 9, onde eu li para você, que diz assim, né? Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo este evangelho for pregado. Também fala assim, o que ela fez. Mais uma vez. Então, o que ela fez, a maneira que ela se comportou, o posicionamento dela, vai fazer que fique uma coisa para a memória dela. Ok. Mas o que ela fez? Primeiro, fala comigo, desprendimento. Ela era uma pessoa desprendida, ela era uma pessoa desapegada, ela não era uma pessoa apegada às coisas materiais. Para ela pegar esse vaso de alabastro e quebrar, irmão, a pessoa tem que estar muito bem espiritualmente. 30 mil reais, irmão, é uma coisa assim, irmão, sabe, no mundo capitalista no qual nós vivemos, no mundo capitalista no qual eu e você a gente vive, não é brincadeira, irmão. Eu não sei, eu acho que nós faríamos uma oferta para Jesus, a gente faria uma oferta, mas fazer da forma que ela fez, a maneira que ela fez, eu não sei se a gente estaria preparado para fazer um negócio desse. Eu até na verdade, o apego que ela tinha, era muito maior o apego que ela tinha por Jesus, do que pelas coisas materiais. Você concorda comigo ou não? Isso está bem clássico, está bem claro na Bíblia Sagrada. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Colossenses 3, lá no versículo 1 ao 3, vamos lá? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora o 3, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então eu percebo que na hora que ela faz essa oferta, ela é uma mulher que ela está pensando nas coisas de cima ou nas coisas da terra? Dá para ver claramente que nessa hora ela se desprendeu completamente das coisas materiais. Eu vejo que tem gente que tem uma dificuldade enorme, irmão, enorme para oferecer algo para Jesus. O nosso comportamento em relação a oferecer algo para Cristo é difícil. Por quê? Porque na nossa cabeça somos nós que queremos que Ele faça, e não nós que temos que fazer para Ele. Então a gente está na nossa cabeça e a gente está muito condicionado a isso. Vai me dizer que a gente vem na igreja para dar ou para receber? Para receber, não, você ficou quietinho, né?
A gente vem de vez em quando para oferecer, mas a gente vem mais para receber. A gente está aqui para receber e não para dar. Então a nossa cabeça tem dificuldade de oferecer para Jesus, de se desprender, se desapegar. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, Mateus 6, 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Olha só o que diz: mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Você sabe que ela tinha duas opções, essa mulher: usar esse perfume de 30 mil reais aí, que eu tô falando esse valor por cima, tá, pessoal? Ela podia usar esse perfume de 30 mil reais, ou ela podia oferecer para Jesus. Se ela usasse esse perfume, era um perfume muito bom, caríssimo, ela ficaria perfumada, ela na verdade teria um bom uso dela, ela faria, mas ela não ficaria para a história. Então, de vez em quando, a gente está entre as coisas terrestres e as coisas espirituais. Se eu consigo oferecer, eu vou ter legado. Se eu não consigo oferecer, eu não vou ter legado. Você lembra, por exemplo, o jovem rico? Quem lembra do jovem rico? Fala para mim o nome dele. Nem tem o nome dele na Bíblia, irmão. Você lembra que ele ficou indignado em Marcos capítulo 10, no versículo 21? Quando Jesus chega para ele em Marcos 10, 21, fala assim, ó, Jesus olhando para ele, o amor disse, né? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois tu vem e me segue. Como é que ele ficou, pessoal? Ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, olha só, porque possuía muitas propriedades. Você lembra da mulher de Ló na Bíblia Sagrada? Quem lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló também, irmão, ela ficou virada em estátua de sal, porque ela não conseguiu se desapegar das coisas terrestres. A gente tem uma dificuldade enorme, irmão. Eu até coloquei aqui, ó, carro, sapato, casa, roupa, celular, apartamento. A gente tem um apego que eu digo para você, por isso que a gente não está conseguindo deixar legado. A gente não está conseguindo deixar história, a gente não está conseguindo, ser lembrado por Deus, porque nosso apego das coisas materiais, coisas terrestres, é muito maior do que o apego às coisas espirituais. Agora eu vou te falar, entre esse perfume de 30 mil reais e Jesus, ela ficou com quem? Ela ficou com Jesus, ela não ficou com as coisas terrestres. Eu até anotei uma frase aqui, que eu até escrevi aqui na minha Bíblia Sagrada, né? A questão da prioridade. A gente é tão apegado ao ter que não tem nada. Mas é tão apegado ao ter. A gente quer porque quer ter as coisas. E nunca tem nada. Porque a gente está com a cabeça vidrada aqui na terra. E, irmão, eu vou te falar um negócio. E o pessoal sabe disso, hein, irmão? E tem uns caras assim que eles são inteligentes, eles sabem de quanto a gente é apegado. Por isso que eles fazem iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque muitas vezes eles trocam uma câmera e já sabem que você vai comprar. O automóvel é a mesma coisa, nem acabou de lançar um carro, já lança outro. A roupa, a mesma coisa. A roupa eles vão trocando as roupas, vão fazendo negócio. A questão da moda, agora a moda é isso, agora a moda é aquilo. Porque eles sabem que o ser humano é completamente apegado às coisas terrestres. Eles brigam por isso, lutam por isso, se matam por essas coisas. E aí você percebe que a Bíblia diz que não é que eu sou contra você ter as coisas. Só que eu gostaria que você desfrutasse oferecendo as coisas para Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Vamos lá, Eclesiastes 6, 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos. Olha agora isso aqui, ó. E se a sua alma não se fartar do bem, essa fartar aqui é desfrutar. Se ele não desfrutar, se a alma não desfrutar do bem, além disso, se não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. O que está querendo dizer essa passagem aqui? Se eu não aprender a desfrutar das coisas sobre a face da terra, sem ser uma pessoa possuída por aquilo e apegado por aquilo, diz que era melhor um aborto do que a minha vida. Olha que coisa séria que está escrito aqui. Se a sua alma não desfrutar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Eu vejo gente, uma vez eu fiquei sabendo uma história, eu não sei se essa história procede, eu não sei se essa história é verdadeira, mas ela é pesada, essa história que eu vou te contar, pesada, mas muito pesada.
Um caminhoneiro comprou um caminhão zero. Foi lá e conseguiu, trabalhou de empregado há anos, comprou um caminhão. Zero. Chegou em casa, ele estacionou o caminhão. O filho dele, eu acho que tinha 3, 4 anos de idade, pegou uma pedra e foi lá e desenhou. Ele, o menininho, o papai e a mamãe. Desenhou na porta do caminhão zero. Quando desenhou na porta do caminhão, claro, é uma coisa que vai te deixar bravo, vai. Mas ele foi lá e pegou um martelo e esmagou os dedos da criança. Aí ele foi lá e esmagou os dedos da criança. Aí depois ele viu a besteira que ele tinha feito. Ele ficou, sabe, deu um acesso, né? O caminhão zero, né? Deu um acesso de raiva nele. Aí depois, quando ele fez aquele negócio, ele levou para o hospital. O menininho não, os dedinhos dele não suportaram, tiveram que amputar 2 mãozinhas dele. Aí a criança, com 4 anos de idade, amputou as 2 mãozinhas. Aí ele ficou sem as 2 mãos. Aí o pai estava desacorçoado, aquele negócio, mas ele tinha que trabalhar, foi lá e mandou ajeitar o caminhão. Aí pegou e tirou o desenho da porta, né? Nem sei como é que conseguiu fazer isso, mas ele foi lá e tirou. O chapeador foi lá, chapeou e tal, fez, né? Aí um dia ele estava em casa e ele desacorçoado, viu o que ele tinha feito, o menino perdeu as 2 mãos. Aí um dia o menininho estava olhando para o caminhão e ele viu assim: ô papai, a porta do caminhão está consertada, minhas mãozinhas também vão crescer? É isso que eu estou pregando hoje. É isso que eu estou tentando te passar. Que de vez em quando, irmão, a gente não está entendendo, irmão. A gente está perdendo as pessoas. A gente está perdendo as pessoas. A gente está perdendo Jesus. Eu até coloquei aqui escrito, ó, o apego às coisas, estamos perdendo Jesus e estamos perdendo as pessoas. O Judas ficou endemoniado, perturbado por causa da oferta da Maria. Ah, que desperdício! Ficou doido. Quando você vai muitas vezes fazer uma oferta na casa de Deus, tem gente que fica louco, irmão, louco. Mas você está buscando as coisas que são do alto, irmão. Você está buscando as coisas que são de cima, você quer fazer uma adoração. A nossa oferta tem que ser uma adoração. A nossa oferta tem que ser sem apego, irmão. A gente tem que estar totalmente desapegado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, não sei se você já conhece, acredito que já conheça, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então eu começo a perceber que a Maria ali, pessoal, naquele momento, ela buscou em primeiro a Jesus, ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. A primeira coisa que foi lá e buscou, irmão. E ela conseguiu se tornar uma mulher inesquecível. Ela se tornou alguém que ficou memorável. Ela se tornou, e Jesus disse, aonde for pregado o evangelho, o que essa mulher fez, totalmente desapegada. Diga aleluia. Então fala comigo, desprendimento é o sinal da bênção. Não se apega às coisas. Você lembra quando começou a ter briga, o Abraão, começou a ter briga, os pastores de gado de Abraão, os pastores de gado de Ló? Você lembra o que o Abraão falou? O Abraão disse lá em Gênesis 13, versículo 9, ele fala bem assim para o sobrinho dele, o Ló, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para... Por que o Abraão falou isso aqui? Porque o Abraão ele era uma pessoa desapegada, irmão. Eles estavam brigando por causa de dinheiro, você sabia, irmão? Os pastores do gado de Ló, os pastores do gado de Abraão estavam brigando por causa de dinheiro. Ele disse, nós somos amigos, eu não quero mais brigar com você. E aí eu lembro que o que aconteceu? O Ló acabou escolhendo Sodoma e Gomorra, que era um lugar que ali brilhava, né? Era assim, onde tinha dinheiro, onde tinha condição, Sodoma e Gomorra. O Abraão disse, não, se for para qualquer lado, Deus vai ser comigo, porque eu sou desapegado. O Abraão, ele gostava de oferecer sacrifícios para Deus. O Abraão gostava de oferecer o Criador. E eu vou te falar um negócio, irmão. Eu vou falar um negócio para você. Eu tenho essa questão dentro de mim, sabe? Não só um desapego às coisas terrestres, às coisas materiais, como eu gosto de oferecer as minhas coisas para Deus. Eu gosto de fazer. Eu gosto de me preparar, de me projetar, de fazer coisas para o Criador, irmão. A gente tem que aprender a fazer coisas boas para o Criador. Aí você vai começar a ter o sinal da bênção na tua cabeça. Você vai ver que as demais coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Porque você, em primeiro lugar, você oferece ao Criador dos céus e da terra. Diga amém. Então a primeira coisa que eu detectei nessa mulher aqui era isso, que ela possuía as coisas, mas as coisas não possuíam ela. Fala essa frase bonita. Diga, ela possuía o vaso e o vaso não possuía ela. E aí eu te pergunto, você possui dinheiro, mas será que ele não possui você? Será que ele não está possuindo você? Será que ele não está te dominando?
Você é aquela pessoa que ainda quando tem alguma coisa para fazer para Jesus, será que você não pensa assim no seu coração, que desperdício fazer essa oferta? Será que você é aquela pessoa, quando você está para fazer as coisas para Deus, você não fica assim meio parecido com o Judas ainda? Você tem que orar a Deus. Você tem que falar isso com Jesus. Agora, se você for semelhante a essa mulher, não quero nem saber o que os outros estão pensando. Quero nem saber. Aliás, a Maria, você vai ver daqui a pouco mais, eu vou pregar isso para você. Ela não falou nada. Eu quero que você encontre algum momento a Maria adorando. Senhor, eu te adoro. Vim aqui na frente de todo mundo oferecer esse vaso de alabastro. Que é nada. Ela não fala nada, irmão. Ela não fala nada, ela não quer nem saber, irmão, o que os outros vão falar ou vão deixar de falar. Ela não fala nada, ela vai lá e quebra o vaso de alabastro, que é uma coisa, como eu falei a você, que é irreversível. Porque ela vai quebrar o vaso de alabastro, não tem como consertar, irmão. Ela largou o perfume no chão. Ela largou na cabeça de Jesus, irmão. Outra coisa importante que eu vi nela, fala comigo em voz alta: reconhecimento, gratidão elevada. Mais uma vez, reconhecimento e gratidão elevada. Como eu falei agora há pouco para você no começo da pregação, ela era grata à ressurreição do Lázaro, do irmão dela. Ela era muito grata por isso. E Jesus falou várias vezes com a Marta e a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele falou isso várias vezes em João 11. E ela entendeu isso. Quando ela viu Lázaro ressurreto, quando ela viu Lázaro depois saindo do sepulcro, comendo junto com Jesus, ela disse: não, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Criador. E quando você tem essa gratidão, você oferece. Toda pessoa que ela é grata, eu até coloquei no meu estudo aqui, ó, toda pessoa que ela é grata, ela tem a vontade de dar. Fala comigo, voltar alguma coisa. Eu até coloquei aqui no escrito, ó, cultive gratidão. O vaso foi quebrado, não daria para voltar atrás. A bênção que recebeu verte até hoje sobre ela. Aquele vaso que ela quebrou, que não voltou atrás, está vertendo sobre ela a história dela, o legado dela até hoje. Então gratidão me incita a oferecer. A gratidão me incita. Quando você tem um coração grato, quando você tem um coração agradecido, ele leva você a retornar o que ele te fez, a você dar aquilo que ele, na verdade, fez por você. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Diga assim: não reclame, agradeça. Quem tem que aprender, pessoal? Agradecer, e agradecer com coisas, oferecer as coisas. Jesus, obrigado. Louvado seja o teu santo nome, exaltado seja, né? Olha só o que diz aqui, 2 Crônicas 29, 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Escuta isso aqui agora. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade trouxe do coração holocausto. Agora põe esse versículo aqui na revista atualizada. Deixa eu ver se é na revista atualizada deixa eu ver aqui, ó. Agora vos consagraste vós mesmos, chegai-vos e trazei aqui, ó. Isso. Foi nessa tradução que eu li. Trazei sacrifícios e ofertas de quê, pessoal? Aqui, está aqui. De ações de graças à casa do Senhor. Então toda pessoa que ela é grata a Deus, ela faz como a Maria fez. Toda pessoa que ela é grata, ela faz oferta de ações de graças. Ela agradece, ela está com o coração cheio no coração. E é como eu falei agora há pouco, né? É um retorno, é uma volta que a pessoa está tendo. E se tem uma coisa, irmão, que Deus, ele tem eu não vou dizer que ele tem um cri-cri, mas ele não quer que você esqueça daquilo que ele fez na sua vida. Ele não quer que você abandone aquilo que ele fez. Ele não quer que você deixe para trás. Ele quer que você lembre. Ele quer que você recorde. Ele quer que você seja grato. Que você mostre que você lembra oferecendo algo. Está lá em Deuteronômio 8, versículo 17. Isso aqui é muito forte, né? Deuteronômio 8, 17. Ele está esperando a gratidão. Então essa mulher até agora tinha duas coisas. Ela tinha desapego e gratidão. E uma gratidão excessiva, né? A Bíblia diz assim em Deuteronômio 8,17, ó: e não digas no teu coração: a minha força
e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Próximo. Antes de você dizer que foi você que conquistou, foi você que teve, foi você que fez, antes de você se esquecer de Deus e pensar que foi você que conquistou alguma coisa, antes, o que diz aí? Te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê no dia de hoje. Próximo versículo. Seja, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto que certamente perecereis. Então toma cuidado, de vez em quando bate um esquecimento na gente, mano. Bate um esquecimento da gente agradecer que foi Deus que deu o emprego, irmão. Foi Deus que abriu aquela porta financeira, irmão. A gente, como eu disse, a nossa cabeça ela é muito condicionada às coisas terrestres. A gente está muito ainda na nossa cabeça pensando que, sabe, foi a gente que conquistou, foi a gente que conseguiu, foi a gente começa a esquecer. E Deus falou no versículo 18 agora aqui, que você leu junto comigo, né? É Ele que te dá força para adquirir o poder. Então ela disse, Jesus, em outras palavras, né? Só o Senhor pode ter feito, só o Senhor pôde fazer o que o Senhor fez com o meu irmão. Não tem como, eu sou totalmente grato. E ela foi lá e pá, quebrou, plá. Só que daí, eu lembro, sabe do que na Bíblia Sagrada, quando eu estou falando essa questão de ser grato e não se esquecer? Quem lembra lá em Lucas 17, que teve 10 leprosos que foram curados? Você lembra? Vamos rapidinho, lá só te mostrar uma coisa, que teve um que foi grato. Um deles agradeceu. Está Lucas 17, no versículo pessoal 11. Lucas 17, 11. Ó. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a sua voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Agora escuta essa. Ó. E ele vendo disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, o que ele fez? O que a Maria está fazendo com o vaso de alabastro? O que ela está fazendo? Voltando. Volta. Quando a gente oferece algo para Jesus e nós estamos voltando. Você está voltando o que Ele fez para você. Só que tem que ser uma volta sem desapego, sem apego. Você tem que ser desapegado. Essa volta que Ele quer. Ó. E diz que o cara voltou, diz que um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. E diz assim, ó, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, ele agradeceu, o coração cheio de agradecimento, e este era samaritano. Aí Jesus faz uma pergunta, não foram 10 que foram limpos? Cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Jesus perguntou. Você viu? Olha para mim aqui, irmão. Jesus, ele quer ou não quer que a gente volte? Claro que quer, irmão. Ele quer que eu volte com gratidão. Jesus, ele está querendo que a gente retorne o negócio, irmão. Retorne com gratidão, irmão. E eu até coloquei uma frase aqui bem forte aqui no meu estudo, né? O ingrato não prospera. Com toda pessoa ingrata, irmão. Quem já fez algum dia uma coisa para alguém e você aguardava que a pessoa voltasse, que Jesus disse, cadê os 9? Quando você faz uma coisa para alguém, você quer que a pessoa retorne, e ela não só não retorna para você te agradecendo, como ela reclama. Olha para a minha cara que você vê. Você vai fazer uma coisa a mais para essa pessoa? Você vai abençoar essa pessoa de novo? Irmão, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar muito cuidado com essa ingratidão, irmão. Você tem que falar com Jesus. Jesus, o Senhor me perdoa. Eu não estou voltando como eu deveria voltar. E olha só. E ele, cadê os 9? E aí vem a parte mais forte de todas. Ó. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, para agradecer, senão esse estrangeiro. E agora vem a parte forte. Escuta, ó. E disse, levanta-te, porque ele estava no chão, prostrado, né? Levanta-te, a tua fé. Quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? Viu? 10 curados, 1 salvo. 10 curados, 1 salvo. Por isso que eu digo, irmão, a salvação, ela gira em torno da gratidão e desapego. A gratidão gira em torno dessas duas coisas. O que esta mulher fez o que ela fez vai ser contado para a memória dela em todas as partes do mundo para sempre.
Aonde foi pregado o evangelho, aonde tiver evangelho, vai ser. Por quê? Porque ela é desapegada e grata, extremamente. É uma mulher que ela reconheceu Jesus. Ela reconheceu. E como eu falei você, é a oferta de ação de graça. Você tem que falar, você tem que mostrar para Deus que aquilo ali que ele fez não foi brincadeira. Diga aleluia. Então qual foram as duas coisas que eu te mostrei até agora que ela tinha? Desapego e gratidão. Fala comigo, desapego e gratidão. E a terceira coisa, pastor, e última. A terceira coisa e última, fala comigo em voz alta, oportunista. Isso, mais uma vez. Ela era oportunista. Por que essa mulher era oportunista? Porque ela tinha sensibilidade espiritual. Ela percebeu que ninguém fez nada para Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Ela observou que ali surgiu uma oportunidade de ela fazer uma coisa diferentona. Surgiu uma oportunidade. E surgem oportunidades que a pessoa que for oportunista, que tem aquela sensibilidade espiritual, ela vai ser abençoada. Porque Jesus, ele fala um negócio lá em Marcos, deixa eu voltar aqui, eu acho que é Marcos 14. Jesus, ele briga em Marcos 14 com o pessoal, porque o pessoal está brigando com ela. E diz assim agora, Marcos 14, 6. Vou te mostrar porque ela foi oportunista, quer ver? Ó? E Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestai? Ela fez, estão incomodando ela? Ela fez uma boa obra. Olha só. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiseres. Mas a mim, nem sempre tendes. Agora, olha o oportunista no versículo. Olha como ela foi oportunista no versículo 8. Agora você vai ler comigo, vamos lá. Esta fez o que podia. Lê essa palavrinha agora comigo. Mais alto. Pronto, aqui. Ela se antecipou. Ela premeditou, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ela está fazendo um agradecimento porque ela entende que eu salvo as pessoas. E isso aqui que eu estou te mostrando, isso aqui é muito forte, porque essa palavra antecipou-se, tem várias pessoas na Bíblia Sagrada também que se anteciparam. Você lembra do Zaqueu? Quem lembra do Zaqueu na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que, eu preguei isso agora sexta-feira. Quem estava sexta-feira no culto? Você lembra sexta-feira? Em Lucas capítulo 19, versículo 4, se eu não me engano, a Bíblia diz, ó, e correndo adiante da multidão. O Zaqueu, ele fez uma coisa diferente da multidão. A multidão estava ali, ele correu à frente, ele se antecipou, subiu na figueira para o ver. Jesus dormiu na casa de quem? Fala para mim, de alguém da multidão ou daquele que se antecipou e correu adiante? Faz uma coisa que os outros não fazem, irmão. Você tem que aprender a fazer isso. Isso é ser oportunista. É você ver uma oportunidade que ninguém está fazendo nada, que ninguém fez. Ela lembrou, não, eu tenho alguma coisa cara dentro de casa, eu tenho alguma coisa que eu posso oferecer, eu tenho uma coisa. Ela lembrou, caramba, eu estou guardando um tesouro líquido dentro de casa. Eu estou guardando um tesouro que eu já estou guardando já faz 1 ano de salário. Eu trabalhei, pronto, surgiu a oportunidade, vou antecipar. Ela antecipou todo mundo, ela correu adiante. Você vê o Bartimeu foi um cara que ele na verdade, ele se antecipou a todo mundo. Começou a gritar, o pessoal mandou ele calar a boca, ele não parava de gritar, Jesus parou. Ele ficou curado, não ficou? Você percebe, a Cananeia também, ela foi oportunista. Esse pessoal que tem essa sensibilidade espiritual, ele vai ser mais abençoado que os outros. Você tem que perceber, ninguém está fazendo nada. Eu vou ser oportunista. Você sabe quem foi oportunista? Abre em Lucas capítulo 5, versículo 2. Rapidinho. Lucas 5, versículo 2. Tá tudo certo até agora, pessoal? Quem está conseguindo entender o raciocínio do Espírito Santo hoje? Essa mulher tem muita coisa para ensinar para a gente, né, irmão? Totalmente desapegada, uma gratidão, um reconhecimento que ela tinha por Jesus enorme no coração, mas era uma gratidão elevada, e era uma mulher que ela foi extremamente sensível, oportunista. Ela viu a hora de fazer o que ela tinha que fazer, e ela acertou na mosca, ó. Olha isso aqui, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só o que diz, ó. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Por que o senhor está achando que o Simão foi oportunista?
Porque a Bíblia faz menção de quantos barcos? 2. E depois lá, quando acontece a pesca maravilhosa, diz que eles fizeram sinais para outros barquinhos. Então eu fiquei pensando, bem que o Simão podia ter dito, ele estava cansado, tinha trabalhado a noite toda, o Simão ele podia ter falado, pô Jesus, o senhor me perdoa, mas não dá hoje, né? Não dá hoje, eu estou muito cansado, o senhor só está vendo, eu fui muito mal na pescaria e tal. O senhor vai em outro barco, mas não. A Bíblia diz que ele entrou no barco de Simão, faz questão de falar o nome de Simão. Eu acredito, isso um dia a gente vai ficar sabendo só no céu, se isso que eu penso foi assim mesmo. Mas eu acredito que Jesus tentou ir num dos outros barcos. Eu acredito que ele foi, mas o pessoal acabou, na verdade, assim, eu estou cansado. Sei lá, enfim, eu não estou legal hoje. O senhor sabe aquela coisa quando alguém pede alguma coisa para nós na rua? Eu estou com pressa. Não posso. Não dá. Sabe, quem já fez isso algum dia? Todo mundo já fez, né? Quem já fez isso? Obrigado, moça. Não dá. Dá ou não dá? Olha para mim aqui, irmão. Dá ou não dá? Dá. A gente não faz, né? E aí o que acontece? Então, eu acredito que esse cara aqui, ele disse, tá, beleza. Ele olhou, ele viu aquela multidão na beira da praia. Ele disse, beleza, pode ser uma oportunidade. Não deu outra. Você já sabe, Jesus pregou a palavra de Deus em cima do barco. E depois, quando acabou de pregar, no versículo 4, aí quando acabou a pregação, Jesus disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Aí os outros devem ter se interessado, né? Aí diz assim agora o versículo, pessoal, próximo, ó. Ele disse, olha senhora, mestre, a gente trabalhou a noite toda e nós não apanhamos nada, mas porque mandas lançarei a rede. E agora vem, segura, hein? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Você lembra, olha para o pastor, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, você lembra o que o Judas falou que era? O que ele falou? Mas que desperdício de dinheiro! 300 denários! Isso é muito dinheiro, essa oferta! E Jesus disse, deixa ela, para de incomodar ela. Ou seja, o Judas não via oferta como oportunidade. Você escutou o que eu falei agora? O Judas não enxergava oferta como oportunidade. O Judas olhava o que ela estava fazendo com uma loucura, doida. Que desperdício, que besteira. Eu até coloquei aqui no meu estudo, né? Judas ficou perturbado e não entendeu a oportunidade. Você não sabe que teve já gente que ficou bravo com as ofertas que eu faço. Bravo? Não, bravo. Judas! Você tem que entender, irmão, que quando você faz uma oferta desapegado, cheio de gratidão no teu coração, você pode ter certeza que é a grande oportunidade da tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Eu sou homem de Deus e eu sei o que eu estou pregando hoje aqui. Muitas coisas na minha vida e na sua vida serão desencadeados desse jeito. Quando você é desapegado e além de ser desapegado, você faz com uma gratidão, com um reconhecimento fora do comum. É a oportunidade da tua vida aquilo ali. E ele vai bater na porta. Apocalipse 3:20 que fala, né? Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Ele não vai ficar obrigando, ele não vai meter o pé na porta, ele não vai quebrar. Ele fica batendo, ele vai falar com a gente. Eu duvido que ele já não falou uma coisa para a gente fazer. Eu duvido que ele já não falou algo para mim, para você, para a gente fazer. Ele já falou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só isso aqui, ó. Eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Olha isso aqui. Fala comigo, uma troca. Diga, com ele cearei e ele comigo. Então, ele bate a porta, você abre, você oferece e ele vai te oferecer. É uma volta, irmão. É uma volta. É tipo quando você tomava Coca-Cola lá e depois tinha que devolver o casco. Quem lembra disso? Tem ainda hoje? Tem esse negócio ainda hoje? De você tomar um negócio, depois esvaziou e tem que ir lá e devolve? Tem ainda? Eu nunca mais vi esse negócio. É mesmo. Isso, retornável. Agora eu gostei, hein? Fala comigo, o retornável. Espero que você seja retornável, você retorne tudo que ele está fazendo na sua vida.
Então, resumindo, vamos falar as 3 características dessa mulher. Qual foi a primeira? Desapego. Segunda, gratidão excessiva. E terceira, oportunista. Isso aqui foram as 3 características gritantes que eu encontrei nessa mulher. Em tudo se resume nisso aqui agora. Versículo 6 de Marcos 14. Vamos finalizar aí. Marcos 14 e 6. Então Jesus, quando o Judas começou a brigar com ela, o Judas começou a brigar que ela tinha feito errado, que ela não podia ter feito aquela oferta, que aquela oferta era muito alta e que aquilo ali era um desperdício. Jesus defendeu ela. Quem quer que Jesus defenda você, levanta a mão. Oferta. Oferta é um caminho que vai fazer Jesus defender você. Deixai-a. Quem gostaria de Jesus fazendo isso aqui um dia para o demônio? Você gostaria de Jesus olhar para o demônio e falar assim: sai, Satanás. Sai, demônio. Agora, uma coisa é eu e você, nós mandarmos o capeta embora, é ou não é? Outra coisa é Jesus. Outra coisa é Jesus dizer assim: deixai-a. Por que a molestais? Por que vocês estão incomodando ela? E olha que lindo, hein? Ela me fez-me uma boa. Então o que é boa obra para Jesus? Uma oferta sem apego, uma oferta com gratidão, entendendo que é uma grande oportunidade. Fala essa frase comigo: uma oferta com desapego, cheio de gratidão, entendendo a oportunidade. E aí ele defende ela, e no versículo 9 você já sabe, né? No versículo 9 ele fala: em verdade vos digo, em todas as partes for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então Jesus nunca mais esqueceu. O que a Maria falou até agora nessa passagem? Acha qualquer diálogo da Maria? Nada, não tem, irmão, não tem. A Maria não fala nada, a Maria só faz. É como diz em Tiago capítulo 2, no versículo 18, acho que todo mundo conhece. Alguém vai dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que Deus ele quer é que você mostre a sua fé, que você mostre que você ama Ele de verdade. E eu até coloquei aqui, praticar e fazer a coisa mais difícil, porque somos nós que queremos que Ele faça. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é fazer isso que ela fez, porque a maioria de nós, a gente quer só que Ele faça, que Ele faça, que Ele faça, e que eu não faça nada. Agora, Ele está querendo que a gente faça. Você viu que Ele falou: cadê os outros 9? Então, se aquele rapaz samaritano não volta e não agradece, ele não se joga no chão lá e agradece, nós nunca ficaríamos sabendo que a vontade de Jesus é que volte, que retorne. Recebeu uma bênção? Retorna. Recebeu uma cura? Retorna. Você recebeu qualquer coisa? Retorna, irmão. Aprende a retornar, irmão. Aprende a retornar. Não, pastor, não dá. Porque celular, meu carro, eu estou comprando um negócio aí, eu estou fazendo uns negócios aí, não dá. Isso que é complicado. Você está perdendo a maior oportunidade da sua vida. Você está perdendo a maior oportunidade, você está muito apegado. Você não tem gratidão e você está perdendo a oportunidade. Quando eu li esse texto, eu disse: está aqui o segredo. Eu até coloquei bem grande aqui, eu coloquei: se lance, faça algo diferente, você se tornará inesquecível. Toda pessoa que se torna inesquecível, ela é abençoada. Você sabe que na biografia do Dr. Telly Osmo conta, né? Que ele sentiu no coração de dar o carro dele. Eu já contei isso aqui uma vez, já contei ou não? Ele sentiu dar o carro dele. Eu não sei como é que foi, a esposa dele era muito espiritual, né? A esposa dele era uma mulher muito espiritual, a Daisy Osborne era muito espiritual, né? E eu acho que eles entraram em comum acordo, enfim, né? Ele ia ficar de a pé, né? E ele ia dar o carro. E ele pegou e fez isso. E eu acredito isso em gênero, número e grau, sabe? Tudo. E ele pegou e fez. Ele ofertou. Pegou e fez o que Deus mandou ele fazer. Aí eles ficaram lá sem automóveis, né? E tal, aquele negócio. E aí, um dia ele estava lá em Oklahoma, ele é de Oklahoma, perto de Illinois, ali no estado dos Estados Unidos. E aí ele estava lá e aí apareciam uns caras engravatados na porta da casa dele, lá onde ele morava. Apareciam uns caras engravatados,
Quem já escutou o pastor Mike contando essa história aqui? Aí apareceu uns caras engravatados lá, ele abriu a porta e tal, e ele falou assim, pois não, podia ajudar vocês? Então, o nosso patrão, ele participou de uma das reuniões do senhor lá na Índia que o senhor fez. E ele estava escutando um culto e ele se converteu, ele mandou a gente vir falar, após a morte dele, que a gente procurasse o senhor. E ninguém da família sabe, nem nada, mas ele já passou tudo de papel passado para o senhor. E é o seguinte, ele aceitou esse Deus que o senhor prega, esse Jesus, bem provável que os caras não eram de Jesus, né? E ele é um senhor que ele é multimilionário, e ele deixou para o senhor desde casas, terrenos, uma quantia em dinheiro não sei quanto, deixou empresas, deixou não sei o que coisa. E ele falou, mas como assim? Não, né? O doutor falou, não, é. E exatamente isso foi o que aconteceu. Então, daquele dia em diante, o doutor T.L. Osborne se tornou multimilionário. Eu penso comigo o seguinte, e se ele não tivesse feito aquilo? E se ele não tivesse tido a sensibilidade espiritual de fazer aquilo? Eu penso nessas coisas, sabe, muito. Que de vez em quando, eu estou perdendo oportunidade. Eu estou muito apegado às coisas terrestres, mas extremamente apegado. E eu quero ter, e nunca tenho. Em vez de possuir as coisas estão me possuindo. Quando você consegue um pouco, olha para o pastor, quando você consegue um pouco se desprender das coisas, as coisas já começam a acontecer na sua vida. Quando a gente consegue se desprender, o negócio começa a funcionar. Toda vez que eu consigo, a minha família é abençoada. Toda vez que eu consigo me lançar, toda vez, porque eu estou falando você de novo, não é simples, não é fácil. A maioria de nós não consegue. A gente tem muito na nossa cabeça, como eu falei, carro, celular, roupa, e isso, e aquilo, e aquele outro. E a gente vai ficar sempre nessa. Sempre. Mas quando a gente consegue se desprender, diga de novo comigo, desapego, gratidão excessiva, aproveita a oportunidade. Se prepare que você vai ser inesquecível. Jesus, ele vai erguer um memorial para você. Você vai se tornar um monumento sobre a face da terra. Você vai ser uma pessoa que você vai ser exemplo para as demais pessoas. Eu até coloquei a última frase escrita aqui, ó. Eu coloquei, ó, entregue algo de muito valor. Entregue. E Deus tem falado muito isso no meu coração nos últimos dias. Mas Deus tem falado muito no meu coração. Muito. Mas você não sabe o que Deus tem colocado no meu coração. Faça algo. Mostra. Mostra que você é grato. Mostra que você é desapegado. Mostra que você é grato a tudo aquilo que já fiz até hoje na sua vida. Volta, retorna, vai. Eu quero que você faça. Eu quero que você mostre que você pode antecipar coisas que os outros não antecipam. Eu quero que você enxergue diferente dos demais. Eu quero que você corra adiante como Zaqueu correu. Eu quero que você antecipe como a Maria antecipou. Toma cuidado. Mas só quem faz isso é a Maria. Você lembra a Maria, pessoal? A Maria é aquela que sentava para escutar Jesus. A Marta conseguiu fazer isso? A Marta não consegue. A Marta nunca vai conseguir. A Marta, irmão, ela está destrambelhada. A Marta, ela está com a cabeça na terra. A Marta, Jesus tem que brigar com ela. Marta, Marta, por que você está ansiosa e afadigada com muitas coisas? Mas uma só coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte. A Maria, ela é espiritual. A Maria não enxerga que nem você. Por que você não faz como a Maria, caramba? Por que você é desse jeito, Marta? Então, como eu estava falando, não é todo mundo que consegue fazer. A maioria de nós, como eu disse, a gente é extremamente apegado. Não apegado tanto de dar uma martelada nos filhos dos dedos, nos dedos dos filhos. Não. Mas de vez em quando a gente tem um apego terrível, irmão. E você vai acabar notando que as pessoas mais bem-sucedidas sobre a face da terra são pessoas totalmente desapegadas. Não que ele seja exemplo espiritual para a gente, mas o tal do Bill Gates lá, quem já ouviu falar que quando ele fica muito rico, ele entrega tudo e começa de novo? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar disso? Quando o cara fica muito rico, o que ele faz? Ele entrega e diz assim, eu vou de novo. Geralmente esses caras ricaços, os caras andam assim, sabe? Você nem parece nem parece que o cara tem, irmão. Os caras são totalmente assim desapegados. Isso é um sinal que a pessoa vai prosperar. A pessoa tem confiança que vai ter o retorno daquilo.
A pessoa sabe que vai ter volta. A pessoa sabe disso. Mas tem gente que, meu Deus, ai meu Deus, e agora eu perdi tudo. Não perdeu nada, irmão. Diga aleluia. Ela falou, ela fez. A gente está só na adoração. Oh, santo, santo, santo. A Maria não. A Maria não falou nada. A Maria, ela fez. Esses dias eu falei até uma coisa para o pastor Israel, né? Que tem muita gente, nós vamos fazer. Sim, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nunca faz? Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Não, eu vou fazer. É tipo a pessoa da dieta. Quem já viu pessoa de dieta? Segunda-feira eu vou fazer. Aí chegou segunda-feira, mas não é nessa. É na outra. Aí na outra segunda-feira, não, mas essa agora eu vou. Eu vou. Não, você vai comer de novo. Você vai só comer e não vai fazer exercício. Não, eu vou começar a academia. Eu vou começar em 2050. Você nem vai mais estar aqui em 2050. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a gente fica procrastinando, adiando as coisas. Ela fez. Ela foi lá dentro da casa, foi lá e ela não perguntou nada para ninguém. Ela foi lá e brau! Quebrou. Diga aleluia. Diga nardo de muito preço. Tem irmã aqui na igreja, não sei se ela está aqui de manhã, não está assim, eu vi ela fazendo a Santa Ceia aqui dentro. A irmã, ela vende esses perfumezinhos puro, né, o nardo, né? A senhora, quanto que é aquele nardo, só aquele nardo que a senhora me deu de presente, aquele lá que, quanto que é aquele vidrinho lá de, quantos ml tem? 5 ml. Quanto que é o valor daquele vidrinho? R$395. 1 litro é quanto de nardo? 78.800. 2.200 vaso de alabastro. Dá 80 e quantos mil? Como é que o pessoal fala aqui em Campo Grande? Alas. Eu não sei de onde que vem esse alas, mas uma vez uma pessoa me disse assim, alas. Eu falei, o quê? Hã? De Alapuxa? Vai me dizer que é do Rio Grande do Sul. Não acredito. Alas quer dizer Alapuxa? Não. É mesmo? Então, 80 mil reais. Todo mundo comigo? Alas. O que essa mulher ofereceu foi puxa. Eu fico pensando, 80 mil reais hoje dá para comprar um carro bom, né? Dá. Eu fico pensando essas coisas, sabe, irmão? É por isso que a gente não vai deixar legado. Escutou o que eu falei? É por isso que a gente não vai deixar história. É por isso que Jesus não vai lembrar da gente. É desde o mês passado, na última quarta-feira, eu estava terça-feira, eu estava lá dentro do estúdio, lá da Band, eu estava gravando, presta atenção nisso aqui. E Deus começou a colocar esse negócio no meu coração. Esse mês vai ser o mês da memória. Esse mês vai ser o mês da lembrança. Esse mês vai ser o mês que Deus vai lembrar da gente. Esse mês é o Deus que Deus vai recordar da gente. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, E eu estou pregando várias mensagens aqui para você, né? Quem lembra da Ana? Deus lembrou da Ana ou não lembrou? Mas por causa do quê? Da oferta. Ela disse, vou oferecer meu filho. Aí depois, você vê agora aqui, essa mulher quebrou o vaso de alabastro. Jesus lembrou dela ou não lembrou? Lembrou dela. Você vai começar a notar que tudo aquilo que você faz, Deus lembra de você. Quando Abraão levou Isaac lá para cima, Deus lembrou do Abraão e não deixou lá um carneiro atado pelas aspas? E aí vai, irmão, e Deus lembra. Qual foi outro exemplo que eu dei esse mês já de lembrança? Qual foi o que mais que eu falei? Foi da mulher do vaso de alabastro. Foi também da Ana, que ela foi lembrada também. Mardoqueu também foi lembrado por aquilo que ele fez para o rei. Quem que lembra que ele salvou o rei? Exato, né? Ele lembrou. No caso, ele foi lá e salvou o rei do Bigtan e do Teres, que queriam matar o rei. E aí depois, lá na frente, na hora que ele precisou ser lembrado, o rei abriu lá em Esther, capítulo 6. Ele foi lá num tal de livro das memórias, lembra? Como é que era o nome do livro, pessoal? O livro das memórias, que ele abriu, ele olhou assim, mas foi feito alguma coisa para esse tal de Mardoqueu aqui que fez esse negócio para mim? Não foi feito nada, então chame ele. E ele foi chamado na hora certa, porque tinha um cara preparando uma forca para ele ser enforcado, mas aquilo que ele fez foi lembrado na hora certa e ele foi salvo. E eu digo, irmão, espero que você consiga se desprender para você ser abençoado. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado por essa palavra.
Me ajuda, Deus, a ser mais desapegado, Jesus. Fala isso para Jesus agora. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu quero ser desapegado, Senhor. Me ensina, Deus, me ensina eu ser mais grato. Mas eu tenho uma gratidão excessiva. Eu sei extremamente grato. Eu sou uma pessoa que tem uma gratidão ao ponto de ser uma pessoa que eu fico incentivado a fazer, a retornar, a voltar, como aconteceu com aqueles homens, aqueles 10 homens que foram curados, mas só um voltou para agradecer. Senhor, que eu possa aprender que existem oportunidades de oferecer. Uns vão achar que é um desperdício, vão achar que eu estou maluco, mas isso é o espírito do diabo. O diabo não quer que você ofereça para Jesus. O diabo não quer que você entregue para Jesus. O demônio não quer que você seja lembrado. O diabo não quer que você fique para a história. O diabo não quer que você tenha legado. O demônio não quer que você seja uma pessoa abençoada na terra. O Satanás quer que você seja um derrotado, um fracassado. E hoje nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, pela Santa Ceia. Nós estamos para te agradecer hoje. Nós estamos aqui para agradecer hoje o Senhor, cada cravo, cada cuspe. Nós estamos hoje para agradecer aqui, Jesus, cada chicotada nas tuas costas. Nós estamos para agradecer a coroa de espinhos na cabeça. Nós estamos aqui para agradecer. E é por isso que eu sempre insisto, sempre. Imagina um pastor que insiste que a Santa Ceia é o dia das melhores ofertas. Pensa num pastor que vai insistir o resto da vida dele sobre a oferta de Santa Ceia. Pensa num pastor, sou eu. Vou xaropear você com esse negócio. Vou encher o saco de todo mundo aqui nessa igreja de tanto falar que é o dia do gratidão. É a grande oportunidade. Fala comigo, Santa Ceia é a maior oportunidade. Não é nem de participar, mas é de agradecer. É isso, Jesus. É exatamente isso, Jesus. Mais do que participar é agradecer. O que ela fez não foi o que ela falou, não foi o que ela disse. A gente quer agradecer com palavras, e Jesus quer gratidão com feitos. Jesus, ele quer gratidão com atos. Ele não quer que você mostre a tua fé falando, mas ele quer que você mostre a sua fé fazendo, porque a fé sem obras é morta. Meu Deus, obrigado. Nós queremos que essa obra continue sobre a face da terra, e que a minha gratidão, ela sirva para que o teu evangelho cresça sobre a face da terra. E diga comigo, o evangelho tem que ser pregado em todas as partes do mundo. E você fala, e eu vou participar dele. Aonde for pregado, o que eu estou fazendo vai impulsionar. Diga, o que eu faço é que vai manter, é que vai sustentar o evangelho. Aleluia. Aonde o evangelho for anunciado, o que eu faço vai sustentar o evangelho. E você fala comigo em voz alta, sai espírito Judas agora. Você tem que repreender, sai espírito Judas de mim agora, que não deixa eu ofertar para Jesus. Eu não quero ser religioso que nem o Judas. Sai espírito da religiosidade. O Judas andava com Jesus e odiava que se ofertasse para Cristo. Ele não gostava de oferta. O Judas, sai espírito Judas, sai da minha vida, sai. Eu quero ser parecido com o Dr. Telly Osborne. Eu quero ser parecido com essas pessoas, Deus, que nem a Ana, que se lançaram, que ofereceram. Eu quero ser parecido com Abraão. Eu quero ser como foi passado hoje em 2 Crônicas 29:31 aqui no telão da igreja. Eu quero fazer ofertas de ação de graças. Diga, oferta de ação de graças. Eu creio, Jesus, que existe um memorial, Deus. Eu acredito que existe um memorial para aqueles que são diferentes. Eu acredito que o resultado não vai ser igual de todo mundo. Jesus não disse o que a Marta, o que o Judas, o que Pedro. Não.
Nenhum desses fizeram isso. Mas o que ela fez, Jesus disse, o que ela fez vai ser para a memória dela. Para a memória dela. E que hoje, Deus, nós possamos despertar. Que hoje nós possamos despertar o nosso coração para fazer. Maramacanto rokuribikituri. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido. Por ter morrido em meu Te lugar. agradeço. Te agradeço. Jesus. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido. Por ter morrido Em meu lugar. em meu lugar. Te agradeço. Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Levanta as mãos bem alto para o céu. Te agradeço. Te Rabalabarabalabarabassuri. Riandalarabaраmandarás. Fala comigo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você lembre agora do sangue. Eu quero que você se imagine embaixo da cruz o sangue pingando na tua cabeça. Eu quero que você se imagine embaixo da cruz. E Jesus está todo dilacerado em cima de você. Preso. Os pés. Por grandes cravos. Os pulsos. Uma coroa de espinho. Ele está nu. Vertendo o sangue dele sobre você. Uma poça de sangue está no chão. E você está ajoelhado sobre. O Senhor é digno, Jesus. O Senhor é digno. Vai se desprendendo agora das coisas materiais. Vai se desprendendo. Vai enchendo o seu coração agora de gratidão, de reconhecimento. Vai enchendo. Vai enchendo o seu coração agora de gratidão e reconhecimento. Balabacocô xeremiki. Ramamamarike turi xiribicantarabas. Vai enchendo teu coração, enche. Pode encher teu coração de gratidão, porque Jesus fez o que fez por nós. Pelas feridas dele você pode dizer que é sarado. Você pode usar o nome dele, porque o nome dele foi exaltado lá na cruz. Hoje você pode dizer, está amarrado em nome de Jesus e funcionar. Por causa do sacrifício dele. Retorne isso, retorne. Aprenda, Santa Ceia é oportunidade. Santa Ceia não é você comer e beber. Santa Ceia é para oferecer. Santa Ceia é para oferecer a grande oportunidade. É a grande oportunidade do dia do reconhecimento. O dia da gratidão. Balabacontorochuri. Ramaquetorochuri. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Obrigado por essa mensagem de hoje. Eu precisava dela. Eu estou muito com a cabeça no celular. Eu estou muito com a cabeça na roupa. Eu estou muito com a minha cabeça na minha casa. Eu estou muito com a minha cabeça no meu carro. Eu estou muito com a minha cabeça no meu sapato, no meu tênis. Eu estou com a minha cabeça muito na minha fazenda, no meu dinheiro no banco. Eu estou muito com a minha cabeça nisso. Deus, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, a despertar. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Eu quero ficar marcado na sua memória para sempre. Eu quero ficar marcado na sua memória para sempre. Quando eu chegar no dia do juízo, o
o Senhor vai olhar para mim e vai dizer: ô Michael, até que enfim estamos aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vivi para ti sobre a face da terra. Eu vivi para ti, Jesus. Eu vivi para anunciar a tua palavra. Eu vivi para desfrutar do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu desfrutei do teu nome, valeu a pena, Jesus. Eu desfrutei da tua unção, do teu poder, do teu espírito. Eu desfrutei de tudo isso, Jesus. Eu desfrutei da pregação do evangelho. Eu desfrutei da santidade. Eu desfrutei do perdão, da graça. Eu desfrutei de tudo isso. E é por isso que eu sou grato, Deus. É por isso que eu sou grato, é por isso que eu sou desapegado. Porque eu sei que aquilo que eu vou viver sobre a face da terra, 80, 100 anos, 120, não mais que isso. E depois vou estar contigo para sempre. E você fala comigo: eu vou possuir tudo que o Senhor me deu, mas jamais vai me possuir. Por isso hoje eu vou dar um choque no que eu tenho, porque o Senhor é maior do que aquilo que eu tenho. Diga: o que eu tenho não vai me possuir. Diga: o que eu tenho não vai me possuir. O que eu tenho não vai me possuir. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Diga amém, Jesus. Fala de novo comigo: o que eu tenho não vai me possuir.